Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto, do meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Toda a igreja agora, vai, só a igreja, vai. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Do meu lugar secreto. Oh, eu sou teu Deus. Eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus. Eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto, do meu lugar secreto, do meu lugar secreto, do meu lugar secreto.
Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor. Amém? Então vamos lá abrir a palavra no Salmo 121. Quem achou, diga amém. Tem alguém na misericórdia? Vamos ler. A epígrafe do texto, o títulozinho diz: Deus, o fiel guarda dos homens. Versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai querido e Deus amado, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para receber, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar em nossos corações. Que o Senhor possa estar preparando os corações, Senhor, como terras férteis, para que a Tua palavra, a semente, Senhor, possa germinar em cada coração nesta noite. E que vidas sejam transformadas, libertas, salvas, restauradas, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra diz que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então, em nome de Jesus, que a Tua palavra vá e produza o resultado em qual está sendo enviada. Que o meu eu, Senhor, possa ser diminuído e que o Senhor possa estar, Senhor, guiando e direcionando aquilo que Tu quer falar com a Tua igreja. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus conosco e nós estamos aqui, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu fui procurar no dicionário os significados da palavra monte. E quando a gente vai pesquisando, a gente vê que monte significa cadeia extensa de elevação de terreno, terra alta, grande volume de terra, elevação significativamente alta de base extensa em um terreno. Contextualizando para o mundo espiritual, podemos imaginar neste caso uma coisa forte, uma coisa inabalável, uma coisa difícil de atingir, uma coisa difícil de alcançar. Quem já fez trilha aqui, ou quem já foi orar no monte, ou passear por algum monte, aqui na nossa região a gente tem essa prática de subir no monte. A gente vê que a gente vai caminhando, mas chega um momento que a gente olha para aquele monte, a gente diz, ainda falta tudo isso. E agora, Senhor, como será? E o salmista Davi, estudiosos acreditam que ele compôs esse Salmo 121, quando ele estava no deserto de Parã, no sul de Israel, imediatamente logo após a morte do seu amigo e sacerdote Samuel. Ele se sentiu fragilizado, ele se sentiu inseguro, e ele olha para aqueles montes. A gente foi em Israel e teve a oportunidade de ver que toda aquela região ali é rodeada de montes. Existe até o Salmo 125, o versículo 2, que fala sobre a questão como os montes de Sião, assim como Jerusalém está rodeada aos montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Também tem um corinho conhecido que fala sobre isso. E quando a gente se imagina, eu gosto de sempre ler a Bíblia, eu gosto sempre de estar navegando nas páginas da Bíblia, imaginando aquela situação. E o salmista Davi, ele olha para aquelas coisas tão altas, tão fortes, tão indestrutíveis, e pergunta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se ele perguntasse só isso, a gente ficaria meio inseguro. Mas aquele mesmo homem que perguntou isso, ele logo respondeu: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem de Deus, o nosso socorro vem do Senhor. E quando a gente começa a imaginar sobre este salmo, esses primeiros versículos, a gente consegue extrair algumas coisas do texto. E o tema nesta noite é: o Senhor é o nosso socorro. Eu quero que você fale para a pessoa que está ao seu lado:
O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro. Amém? E aí, quando a gente vai estudando e meditando, existem várias situações nas nossas vidas onde o Senhor é o nosso socorro. O Senhor me direcionou para trazer 3 delas. 3 situações em que o Senhor é o nosso socorro. A primeira delas é na hora da angústia. Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai conhecendo as passagens, a gente lembra da história de Elias. Existe uma rainha chamada Jezabel, que ela manda um recado para aquele homem de Deus e diz: assim como vários profetas foram mortos, eu também te matarei. E quando ele escuta aquela palavra, aquela afronta, ele foge para o deserto. Ele vai para a caverna. Ele se esconde daquelas palavras de afronta. A gente vai acompanhar isso em 1 Reis 19. E no versículo 4, a gente vê que ele pede até a morte. Ele pede ao Senhor a morte. E anjos vêm, visita ele, dá-lhe de comer, mas mesmo assim, aquela angústia era tão grande, que nem anjos foi capaz de mudar aquela situação. E aí depois ele escuta aquela voz, que é a voz do Senhor, e traz algumas situações, vento forte, depois vem o terremoto, depois vem fogo, e o Senhor diz, mas o Senhor não estava nele. E depois vem uma brisa suave. E ele escuta a voz do Senhor dizendo: por que te escondes? Por que te escondes? E aí ele, como um homem que se acha justo, ele diz: Deus, eu tenho seguido os teus decretos, eu tenho feito a tua vontade. Todos enveredaram por caminhos pecaminosos, mas eu permaneci firme. E o Senhor fala com ele: levanta, sai dessa caverna, eu tenho uma obra para você fazer. E ele põe de pé, porque a presença do Senhor, o socorro do Senhor é mais forte. E o Senhor designa para fazer algumas coisas, ungir alguns reis, ungir simplesmente o profeta Eliseu. E ele vai, só que o Senhor diz: fica sabendo que eu ainda guardei 70.000 homens que não se dobraram a Baal. Você não está só. Você não é melhor do que ninguém. Porque sou eu que estou contigo. Porque sou eu que sou o teu socorro. Sou eu que faço todas as coisas. Precisamos entender que na hora da angústia, na hora da dor, na hora da depressão, o Senhor é contigo em todo o tempo. Precisamos entender que Ele é que rege as nossas vidas. E que precisamos estar sensíveis ao falar do Senhor. A palavra no Salmo 118:5 diz: na hora da angústia eu clamei pelo Senhor e Ele me respondeu. No Salmo 120, versículo 1 diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele está com os ouvidos abertos para te ouvir, querido, para ouvir o teu clamor, para ouvir você não rasgar as suas vestes, mas o seu coração na tua presença, para dizer: Deus, está doendo, Deus, eu não consigo, renova minhas forças, Senhor. Ele tem te escutado, Ele tem pleiteado a tua causa, Ele tem pelejado a tua guerra, a tua batalha. Você não está só, em nome de Jesus.
Então precisamos entender que o Senhor é conosco, que o Senhor é o nosso socorro na hora da nossa angústia. Sabemos que não existe evangelho tabajara, como o pastor diz. Você se converte e seus problemas acabaram. Não. Vamos passar por tribulações. Vamos passar por momentos de angústia. Mas o Senhor é conosco em todo tempo. E Ele é o nosso socorro. E alguns meses atrás, eu passei por um momento grande de angústia. E um salmo que vinha à minha memória, ao meu coração, era o Salmo 116, versículo 7. E eu ficava lutando contra mim, porque a Bíblia diz que é uma batalha. A Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito. E eu recitava esse versículo dizendo para mim mesmo: volta, ó minha alma, para o teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Então, nesse momento de angústia, brigue com você mesmo, com sua carne, com seu sentimento. Deixa o Espírito Santo, o Consolador, te ajudar neste momento. Deixa Ele ser o teu socorro. E eu falava com todas as forças da minha alma: volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. A Bíblia diz que é para a gente viver a vida e viver com abundância, não somente sobreviver. Tem pessoas que se acomodam e é assim mesmo, fazer o quê? Deus quis assim. Não. O Senhor é teu socorro. Basta você clamar. Basta você abrir o seu coração e dizer: Deus, eu não aguento mais. Mas se você fala assim porque você é ser humano, mas a Bíblia diz que Deus não dá provações maiores do que possamos suportar. Junto com a provação vem o escape. Está vindo o escape, querido. Está vindo o escape. Está cansado, está doendo, está pesado demais. Vem o escape da parte do Senhor. Ele sabe até onde as suas forças vão se esvair, porque Ele te conhece, porque foi Ele que te formou. Precisamos viver aquilo que a palavra diz. E a Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não por nós mesmos, não pelas nossas forças, mas pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado e nos liberta. O Senhor é o nosso socorro na hora da angústia. Mas também o Senhor é nosso socorro na hora das perseguições. Quando a gente fala sobre isso, a gente lembra sobre a história de Israel no Egito. Como muitos sabem, houve as 10 pragas do Egito, e quando chegou a última, que foi o do primogênito, Faraó disse: essa é demais, vamos embora. Mas quando o povo do Egito, eles estão saindo, o povo de Israel está saindo do Egito, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E ele diz: não, gente, eu liberei, foi negativo, vamos atrás. E aí ele pega toda a sua força armada, seus carros, seus cavalos, sua artilharia, seu exército, e vai atrás do povo de Deus. A gente vê essa parte em Êxodo 14. E quando chega lá em Êxodo, quando chega lá naquele momento que Israel ele está indo em direção à terra prometida, eles começam a avistar o exército de Faraó. E eu acho que é engraçado que em todo tempo gente é gente. O povo começa a questionar Moisés: e será que não tinha lugar suficiente para a gente morrer no Egito? Não é? A gente tem que morrer aqui no deserto? Na primeira dificuldade, Deus fez prodígios e maravilhas. Mas nas primeiras dificuldades, o ser humano começa a reclamar, começa a questionar.
E eu acho interessante que... Vamos abrir Êxodo 14, versículo 13 e 14. Para a gente ver que a gente serve a um Deus que é poderoso. Êxodo 14, 13 e 14. O 12 é que fala assim: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para servir os egípcios, pois é melhor que nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. O 13 diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tem mais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. É o Senhor que peleja por vós. É o Senhor que peleja por nós. Então vamos parar um pouco de murmurar. Em meio às perseguições, vamos parar de reclamar. Vamos parar de questionar. E saber que servimos a um Deus que peleja por nós em todo o tempo. A Bíblia diz: bem-aventurados se forem perseguidos. Bem-aventurados. E aí, Moisés clama ao Senhor e o Senhor diz: por que clama a mim? Diga ao povo que marche. E Moisés coloca, eles vão, primeiro, o povo do Egito atrás, o exército do Egito atrás. Na frente, o Mar Vermelho. E aí Moisés coloca o seu cajado sobre as águas. E a Bíblia fala, depois você vai ler Êxodo todo, 14, e você vai ver que o mar se abre. E o que eu acho interessante, uma vez eu estava conversando com o pastor sobre isso, é que Deus é muito lindo. Porque o que tem a gente passar por uma laminha, né? Não tinha nada demais, já estava sendo poupado da sua vida, a gente podia passar ali, né? O povo de Deus podia passar. Mas a Bíblia fala que eles passam a pés enxutos, para que o povo veja a grandeza e o poder do nosso Deus. Eles passam a pés enxutos, nem os pés eles se molham. Nem laminha tem nos seus pés. E o interessante é que alguns céticos, alguns agnósticos, eles querem explicar que na verdade não foi milagre, que foi o vento do sul, do norte que abriu e a água ficou até 1 metro, por isso que eles passaram, não é bem assim. E se for assim mesmo que eles estão dizendo? Mas logo na hora que o povo de Deus está passando? E outra coisa, o exército morreu naquela mesma aguinha que dava para o povo passar? Porque a Bíblia fala que Moisés toca novamente e as águas se fecham. E todos o exército de Faraó morrem naquela água. Então Deus é o nosso socorro. Talvez você esteja nessa situação, por trás tem exército, na frente tem o Mar Vermelho, mas saiba que no alto tem um Deus que pode todas as coisas. Que pode fazer você passar pelas águas a pés enxutos, mas que também é poderoso para fazer você andar sobre as águas. Então não fique incomodado, não fique inquieto se você está sendo perseguido. A Bíblia fala no Salmo 42, abra aí por favor, o Salmo 42, versículo 10 e 11. Salmo 42, 10 e 11. Os filhos de Corá escrevem esse salmo e no versículo 10 eles dizem: esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam,
dizendo e dizendo: o teu Deus, onde estás? Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois assim eu louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Naquele momento os adversários perguntavam: cadê o teu Deus? E talvez você já tenha escutado isso: tu serve a Deus, tu vai direto para a igreja, tu não pode isso, não pode aquilo, faz tudo certinho, e eu não vejo nada acontecer na tua vida. E às vezes aquela palavra entra no nosso coração e começa a nos entristecer. Mas o salmista diz: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, porque Ele é o auxílio e Deus meu. Ele é o teu auxílio, Ele é o teu socorro. Então pode vir qualquer adversidade, pode vir qualquer adversário, pode vir qualquer perseguição. Saiba que Ele é o teu socorro. Aleluia. Precisamos viver isso que a palavra diz. Porque, como falei, sabemos que a luta é grande com nós mesmos. Tem hora que o espírito quer crer, mas a carne quer desfalecer. Tem horas que o espírito quer reagir, mas a carne quer fracassar. Porque olhamos para a adversidade, não olhamos para o nosso Deus. Começamos a ouvir a palavra do inimigo, não começamos a ouvir a palavra do Senhor. E assim desfalecemos mesmo. Por isso eu estou aqui nesta noite para te dizer, querido, que o Senhor é teu socorro em meio à perseguição. Amém? Em terceiro e último lugar, o Senhor é o teu socorro na hora da desesperança. Existe uma frase que diz: onde há vida, há esperança. Quando não há vida, há um Deus que pode todas as coisas. E a gente aprende isso na palavra do Senhor. Quando a gente vai ler João 11, depois de vocês também verem em casa, é a história de Lázaro. Jesus foi avisado que Lázaro estava doente, mas mesmo assim ele tinha que cumprir algumas coisas onde ele estava. E ele passou 2 dias para ir, para resolver ir ao encontro de Lázaro. Quando ele chega na casa de Lázaro, Marta diz: meu Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Marta e diz: ele ressuscitará. E Marta diz: eu sei que ele ressuscitará no último dia da ressurreição. Note que primeiro ela olha para o passado. Se o Senhor não tivesse vindo, se o Senhor tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido. Depois ela olha para o futuro. Ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia da ressurreição. Mas ela esquece que ela serve a um Deus Emanuel, Deus conosco, o Deus de hoje, o Deus de agora. Talvez você também tenha feito isso. Esteja olhando para o passado, ou esteja projetando a sua esperança no presente. Mas eu quero te dizer que Deus é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ele está aqui neste lugar. Ele tem visto a tua vida, Ele tem visto o teu clamor. E aí, Jesus ele vai conversando com Marta. E eu acho interessante, porque vamos abrir a palavra só para a gente ver um detalhe em João 11. João 11, 1. Tem toda a conversa, mas eu quero chegar no versículo, já está no finalzinho. Aqui, o versículo 25. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Olha a resposta de Marta. Sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Oi? Jesus está falando daquela situação ali, que Lázaro estava morto, mas ele ia reviver. E ele pergunta a Marta se ela crê. Aí Marta diz, sai pela tangente, né? Não, eu creio que tu és o Cristo. Mas na verdade, eu não creio que o Senhor vai ressuscitar, não. Às vezes a gente faz isso com Deus. Deus, eu sei que tu és poderoso para fazer todas as coisas, mas essa situação eu sei que o Senhor não vai resolver. Eu creio que tu és o Yeshua Hamashia, o Deus Todo-Poderoso, mas essa situação é muito difícil. O Senhor não tem vontade de resolver? Não há nada demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer. Há impossível aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Então creia com todas as tuas forças. Comece a pensar naquele problema, naquela situação que você disse que não tem jeito. O Senhor está perguntando, você crê? Não responda como Marta, não, Jesus, eu creio que tu és o Jesus, o Filho de Deus. Não, Jesus, eu creio que o Senhor vai resolver. Eu creio porque eu sei que o Senhor é poderoso para resolver toda e qualquer situação e circunstância das nossas vidas. Amém? Vamos ter ousadia de espírito, querido. Isso não é presunção, é fé. Que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas convicção das que se esperam. Precisamos ter convicção em Deus, que as coisas vão acontecer, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é filho de homem para que minta. Não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Precisamos crer. Precisamos exercer a nossa fé. É muito fácil a gente ter uma fé circunstancial. O pastor sempre gosta de dizer, quem tem fé que se eu derrubar esse óculos ele vai cair no chão? Acho que ninguém duvida aqui não, né? Mas se for da vontade de Deus, eu derrubarei esse óculos e ele ficará flutuando, porque para Deus nada é impossível, amém? Então precisamos ter essa convicção em Deus, que Ele é o nosso socorro na hora da desesperança, na hora que não tem mais jeito, na hora que a gente acha que acabou, na hora que a gente acha que já foi sepultado. Lázaro, ele foi sepultado, ele já estava morto há 4 dias. Existe uma crença judaica que até o 3º dia as pessoas morriam, mas o corpo ficava com ela. Isso é uma crença judaica. E aí Jesus faz de propósito, ele vem no 4º dia, que até o 3º dia, né, o espírito estava lá, então ainda podia acontecer alguma coisa. Mas depois de 4 dias, já foi. Acabou. The end. Mas aí depois de 4 dias o Senhor ressuscita, porque Ele pode todas as coisas. Amém? Em Jó 14, 7 ao 9 diz, porque há esperança para a árvore cortada. E aí ele vai falando, e depois no final ele diz, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Há esperança para o ferido. Ainda que a árvore seja cortada, aos cheiros das águas, e a Bíblia diz que Jesus é a água da vida. Aos cheiros das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Talvez, determinados momentos em tua vida, você tenha se sentido como essa árvore cortada. Não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, venha beber da água da vida que é Cristo Jesus. Que Ele faz nova todas as coisas. E a planta florescerá para a glória de Deus. Amém?
precisamos entender que Jesus, que o Senhor, é o nosso socorro na hora da desesperança. Para concluir, existe um dado biológico que se o zangão ele cair em um pote aberto, ele ficará lá até morrer ou até ser removido, porque ele persiste em sair pelos lados. E ele vai ali, fica batendo, até chegar à sua morte. Pessoas atiram-se obstinadamente contra os obstáculos, sem perceber que a saída está logo acima. Começamos a nos bater diante dos nossos obstáculos, das nossas lutas, das perseguições, das angústias, das depressões, das desesperanças. Mas esquecemos que existe um autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Esquecemos de olhar para o alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu já contei aqui na igreja, mas é propício para esse momento. Quando Gabriel estava novinho, eu fui dar banho nele. E não sei se vocês já perceberam, criança, quando ela entra debaixo do chuveiro, ela começa a ficar agoniada, porque ela não consegue respirar. E quando eu coloquei ele debaixo do chuveiro, ele começou a ficar desesperado. E eu olhei para ele e disse: olhe para cima, olhe para mim, olhe para mim. E aí ele agoniado, com aquela água no rosto e não conseguia raciocinar. E eu falei bem forte: olhe para mim. E aí quando ele olhou para cima, a água começou a bater na cabeça e descer para trás, não descia mais no rosto. E naquela hora, que aquilo, acho que quando vocês forem pais, vocês vão ter mais experiências assim, vendo Deus nas nossas vidas. E naquela hora eu comecei a imaginar que muitas vezes acontece isso conosco. Estamos debaixo da água e não conseguimos respirar, não conseguimos raciocinar. E Deus está dizendo: olha para mim. Olha para mim. Não olha para as circunstâncias. Não olha para as situações. Olha para mim, porque eu sou o teu socorro. E na hora que ele olhou assim, aí Deus ministrou isso no meu coração, eu abracei ele. Não sou Deus não, irmãos, tá? Entenda como eu falei. Eu quis dizer que naquela hora que ele olhou para o alto, da mesma forma nós devemos fazer. Olhar para Cristo, olhar para o alto. Não olhar para as circunstâncias. Não olhar para as situações que nos rodeiam. Porque assim, nós vamos ficar sem fôlegos. Porque assim, nós vamos ficar desesperados. Porque assim, nós vamos ficar sem forças. Uma frase de Hernandes Dias Lopes diz: precisamos entender que mesmo que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Cremos no cuidado amoroso de Deus. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele governa os céus e a terra. E também os destinos da nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da tua vida. Mesmo que a gente ache que a nossa vida saiu do nosso controle, da nossa forma de governar, nós temos um general de guerra que não perde nenhuma batalha. Nós temos um Deus todo-poderoso. Mas também nós temos um Abba Pai, um paizinho que pega a gente, que nos protege, que nos coloca no braço. Porque muitas pessoas imaginam aquele Deus
todo-poderoso, mas não consegue enxergar Ele como um pai que cuida, que guarda, que protege. Eu quero te dizer nesta noite que Deus está no controle de todas as coisas, querido. Não se desespere. Que Ele é o teu socorro. Que em meio à angústia, que em meio à luta, Ele está contigo, porque Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Que você não está só pleiteando a tua causa. Que Ele é o grande general de guerra que está na frente da batalha. Quando a gente assiste filmes de guerra, quando a gente assiste filmes antigos que tem guerras, a gente vê sempre o rei protegido. A gente vê sempre a alta patente protegida, por último. Mas eu quero te dizer que com Deus é diferente. Ele está na frente das nossas batalhas. Ele pleiteia a nossa causa. Ele se expõe por nós. Não é à toa que Ele deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, nós ainda sendo pecadores. Ele sabia que eu ia falhar. Ele sabia que eu ia errar. Ele sabia que você ia fazer coisa que desagrada. Mas mesmo assim Ele te ama tanto, Ele me ama tanto, que Ele deu o seu filho unigênito para morrer no meu lugar, para morrer no teu lugar. Pois se sinta privilegiada por ser filho de papai. Geralmente quando a gente quer menosprezar ou quando a gente quer trazer uma crítica para alguém, esse é filhinho de papai. Mas eu quero te dizer que você tem que se sentir privilegiado, porque realmente você é filho do Pai. Queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Que você saia nesta noite lembrando que o Senhor é o nosso socorro. Que o Senhor é Ele que nos guarda. E quando a gente vai terminar o capítulo, o Salmo 121, deixa eu abrir de novo, não precisa vocês acompanharem. Mas aí você vê que Ele se preocupa com tudo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Você está protegido pelo Senhor. Você está protegido pelo Pai. E que fixe que o Senhor é o nosso socorro na hora da angústia. Que o Senhor é o nosso socorro na hora da perseguição. E que o Senhor é o nosso socorro na hora da desesperança. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se a doença vier, se curado eu for, e se tudo der certo, mas se não der,
continua sendo Se a Deus. doença vier, se curado eu vou. E se tudo der certo, mas se não der, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer. Se curado eu for, e se tudo der certo, mas se não